bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Como já puderam ver no título, para o vídeo de hoje eu trago-vos então as minhas 10 séries favoritas da Netflix. Antes de mais, se és daquelas pessoas que deixam o like antes do vídeo começar, podes fazê-lo agora. Subscreve também o meu canal, que é muito importante para mim. Hoje trago-vos então as minhas 10 séries favoritas da Netflix e aquelas que eu acho mesmo que vocês não devem perder. Portanto, trago assim séries um bocadinho para todos os gostos, porque o meu gosto também é muito versátil e calculo que o vosso também seja. É isso, sem mais demoras, bora então passar ao vídeo. A primeira série que eu vos trago é, e não podia deixar de ser, Stranger Things. Acho que há muita gente que ainda subestima muito esta série e que não dá oportunidade à série. Eu era uma dessas pessoas. Eu via toda a gente com coisas de Stranger Things e eu já tinha visto o trailer aí umas 3 vezes e eu nunca tinha achado assim grande piada. Até eu começar realmente a ver a série, porque é uma série que prende mesmo imenso. Vou tentar não dar spoilers de nada, mas todas as personagens são interessantes e todas as personagens têm alguma coisa que as difere umas das outras. Não são aquelas personagens básicas a que nós estamos um bocadinho habituados e clichês. São personagens mais intensas e que são mais exploradas. E pronto, basicamente em que é que consiste a história? A história consiste basicamente numa rapariga que é utilizada como uma experiência para o seu pai. E a primeira temporada começa com um dos personagens principais, que é o Will, a desaparecer. E começa basicamente a intercalar a história da rapariga que consegue fugir das experiências do pai e do Will que está desaparecido. Não vou dar spoiler, mas basicamente depois aquilo começa a interligar-se tudo. Quando tu começas a ver, eu acho que a partir de mais ou menos do terceiro episódio tu não consegues deixar de ver, não consegues parar de ver, porque ficas sempre com aquela curiosidade de perceber o que é que está a acontecer, perceber o que é que aconteceu ao Will, perceber quem é que é aquela rapariga e porque é que ela fugiu. Porque ela é super peculiar, ela tem um cabelo muito curtinho, praticamente careca, então eu acho que ficamos sempre com aquele interesse de perceber o que é que realmente está a acontecer. E depois é uma série que está sempre a surpreender e levar com factos que ficamos mesmo tipo, ok, agora faz sentido. Sem dar mais spoilers, acho que me vou ficar por aqui em Stranger Things. A segunda série que eu vos trago foi uma série que eu vi recentemente na Netflix, que também me pareceu a cena mais clichê de sempre e que eu própria acho que nunca tinha dado uma oportunidade se eu não ouvisse outras pessoas a falar sobre a série, que é o Never Have I Ever, Eu Nunca, em português, e é basicamente uma rapariga, para quem já viu o trailer, aquilo passa muitas vezes ali na Netflix, quando entramos na página principal. É uma rapariga indiana que está no high school e é todo um ambiente de high school e clichê a que nós já estamos habituados. Só que depois a história, quando nós começamos realmente a passar os primeiros episódios e aquele clichê todo, a história traz coisas que lá está, surpreendentes e que nós não estamos à espera. E são coisas dramáticas e intensas. Eu vou-vos dizer que chorei, eu até vou deixar aqui uma foto se quiserem, mas eu chorei compulsivamente nos últimos 3 episódios desta série, porque eu acho que nós acabamos por nos identificar um bocadinho com a personagem principal, porque ela passa por alguns problemas de adolescente e problemas internos e que realmente nos tocam, pelo menos a mim tocou-me imenso e já vi outras pessoas a dizer que sim, que também choraram imenso no final. Não por ser um final tipo que nos surpreende e diferente, mas porque realmente começa a vir tudo à tona e mesmo na vida dela começa a vir tudo à tona e aquilo acaba por ser mesmo muito emocionante e nós acabamos por sentir um bocadinho a dor dela. Fui super vaga, mas basicamente esqueci-me de dizer que ela, isto não é spoiler nenhum e acho que isto é logo falado no trailer, que ela perdeu o pai dela morreu e portanto ela vive só com a mãe e com uma prima. E basicamente está tudo envolto um bocadinho disso, esta situação que eu estava a dizer, que nós acabamos por sentir a dor dela. Está tudo um bocadinho à volta disso. As 3 próximas séries que eu vos trago são assim um bocadinho naquelas alturas em que nós queremos descontrair e queremos rir e queremos ver assim uma coisa mais chill. Eu estou a falar de RuPaul, não sei se conhecem, RuPaul's Drag Race. É super divertido mesmo. Basicamente aquilo é um concurso de drag queens, aquilo já tem umas 13 temporadas, 12, não tenho a certeza. Eu já vi as últimas todas, as últimas temporadas, não vi as primeiras porque faz-me um bocadinho de confusão porque ainda não tem muita qualidade, porque já foi há algum tempo. Para raparigas e rapazes
que gostam de maquilhagem e gostam de roupa, aquilo é super giro porque eles fazem as próprias roupas, eles costuram as próprias roupas e nós podemos acompanhar o processo todo deles estarem a maquilhar. Os atritos todos que existem entre eles também é super engraçado de ver. Eles estão sempre em discussão, mas depois no fim adoram-se todos uns aos outros. Mas, para além disso, tem também atuações, preparam-se para fazer coisas de teatro, coisas musicais e há toda uma competição em volta nisto. No final são sempre escolhidos dois para fazer a battle final, para ver quem é que sai nesse episódio. Eles fazem uma batalha de lip sync e eu gosto imenso de ver. Depois também assim nesta onda um bocadinho mais descontraída, o Love is Blind. É basicamente uma série de encontros em que eles, é tipo um reality show em que eles querem encontrar o amor da sua vida, mas não querem julgá-lo apenas pelo físico e portanto eles acabam por ter uma data de encontros dentro de cabines e vão se conhecendo uns aos outros dentro de cabines e vão começando a perceber de quem é que gostam e depois basicamente eles escolhem, ou não se não tiverem gostado de ninguém, mas eles basicamente escolheram uma pessoa com quem queriam casar, pedem essa pessoa em casamento, depois isto avança, eles conhecem-se a seguir, isto avança, eles vão de lua de mel, os casais, e depois há momentos que estão todos juntos, há momentos separados, e basicamente para eles isto é quase como um Married at First Sight, mas eles é que se escolhem por terem falado antes. É muito engraçado de ver a evolução e perceber que realmente só o facto de muitos casais falarem e se ficarem a conhecer apenas por falarem sem se estarem a ver, conseguem criar ali uma grande ligação. Depois, outra que também teve agora aqui na berra, que é parecida mais ou menos com esta do Love is Blind, que é o Too Hot to Handle, em que basicamente assim pessoas um bocadinho mais calorosas, escolhidas a dedo, vão para um retiro e elas acham que vai ser tudo uma grande festa e vai ser tudo à maluca e depois acabam por perceber que não podem fazer nada a nível sexual e é esse o concurso, é esse o jogo, o desafio, em que eles não podem praticamente tocar, só podem dar beijos na cara e abraços, acho eu. Sempre que um casal ou um e outro ultrapassarem essa barreira, perdem dinheiro. Eles têm, já nem me lembro, acho que é uns, não sei, é milhares de euros que eles têm e depois sempre que quebram as regras é retirado X dinheiro desse valor total final. Também é super divertido de ver e é muito, muito mais intenso e muito mais profundo do que aquilo que parece pelo trailer e só eu estar aqui a falar, parece uma cena super... Mas efetivamente tem, porque nós acabamos por perceber a evolução deles enquanto pessoas, porque eu própria fiquei orgulhosa das pessoas no final. Nós realmente percebemos o struggle que é para eles estarem naquela situação, porque há uns que acabam por se apaixonar e não podem sequer dar um beijinho e portanto acabamos por os acompanhar nessa evolução das personagens em que elas acabam por realmente ter um desenvolvimento pessoal. Eu não sei se isto é feito ou não, mas mesmo que seja, acho que é super interessante de assistir essa evolução e portanto também é uma cena mesmo de chill para ver e descontraída quando não temos assim mais nada para ver e quando não queremos assim pensar muito no que é que está a acontecer ali na história. Outra série que eu trago e que eu só comecei a ver porque um professor meu agora na pós-graduação disse para nós vermos e analisarmos a personagem principal do primeiro episódio, que é a Segurança Nacional. Já é super antiga, eu acho que a primeira temporada é tipo de 2010, mas sem dúvida, mesmo que foi das melhores séries que eu já vi. Está tão bem feito, talvez mais as 3 primeiras temporadas, o resto eu acho que acaba por se perder um bocadinho, mas sem dúvida que as primeiras temporadas foi das melhores séries que eu já vi na vida. Eles receberam, inclusive eu até pesquisei, eles receberam imensos prémios, não só a nível de argumento, mas a nível de atores, porque excelente mesmo. Aquilo ronda uma história sobre terrorismo, eu sei, também não é muito a minha onda, mas opá, aquilo é tão interessante, porque a personagem principal, eu não vou dar spoiler, mas ela tem problemas, pronto, é uma coisa que se percebe logo desde o início. Ela está no FBI e basicamente ela tem um palpite e nós percebemos que ela tem sempre assim uns palpites e que nunca ninguém acredita nela. Dentro do terrorismo está tudo muito bem retratado. Os atos terroristas dentro dos próprios Estados Unidos foi das melhores séries de longe. Depois, outra série que eu apontei aqui foi o Sex Education. Eu acho que a nível de argumento a série está muito bem feita e é muito interessante para os dias de hoje, para os jovens. Fala de assuntos importantes e que podem ajudar, se calhar, pessoas que não têm possibilidade ou não têm à vontade para falar isto com outras. Acaba por ajudar um bocadinho.
Em termos da história em si, é um bocadinho irritante, é uma realidade, porque anda sempre ali, a história principal entre as duas personagens anda sempre ali assim, e isso é um bocadinho irritante, é uma realidade, vamos lá ver se na próxima temporada realmente é de vez, mas sim, eu acho que é uma série principalmente importante. Outra série que eu acho que está tipo no meu top 2 de séries de sempre e que eu nunca dei uma oportunidade, que é a Jane the Virgin. Eu sei, vocês podem achar que é a série mais clichê de sempre. Eu sempre achei isto durante a minha vida inteira. Toda a gente gozava com as pessoas que viam Jane the Virgin. Mas a série é brutal. Em termos de... Eu agora estou a tirar uma pós-graduação em Storytelling e compreendo um bocadinho mais este tipo de coisas. E presto um bocadinho mais atenção a este tipo de coisas, a nível de argumento, a nível de grafismo, a nível de tudo o que se passa dentro da série. E a série está espetacularmente bem feita. Mesmo. Não só a nível de argumento, que pronto, o argumento, para além de que é super diferente, o argumento é super diferente, nunca se viu nada assim. Eu não sei se vocês sabem como é que é, mas basicamente, não vou dar spoiler nenhum porque isto é falado no trailer, é uma rapariga que engravida sem nunca ter feito nada e portanto o que é que acontece? Ela é inseminada artificialmente por uma médica que comete um erro, que não ia fazer isso, ia fazer um Papa Nicolau, acho eu, e acaba por a inseminar e portanto ela acaba por engravidar. De um rapaz que supostamente nunca conheceu, mas eu não vou entrar aqui em spoilers. E aquilo, opa, a série é super divertida, tem tudo, romance, a imigração, empreendedorismo, tem tudo, a série fala de tudo, muito, muito viciante. A penúltima série que eu vos trago é uma série que eu vi a semana passada e eu vi em 3 dias, 2 temporadas, eu vi em 3 noites. Porque uma pessoa não tem tempo de ir para estas coisas. A série chama-se Baby, eu não sei se vocês conhecem, ela já é tipo 2018, acho eu. E antes de mais eu vou já aqui dizer uma coisa que eu gostava de ter sabido antes de ter começado a ver a série, que é uma história real. Eu não sabia disto, eu fiquei mesmo chocada quando soube que era uma história real. Eu decidi começar a ver, eu não tinha nada para ver. Achei interessante, carreguei, comecei a ver e depois, lá está, outra coisa que se calhar também não suscita muito interesse é o facto deles estarem a falar em italiano. Porque aquilo é uma história que se passa em Roma. E eu adoro italiano, portanto a mim não me faz mesmo confusão nenhuma, eu já queria aprender italiano há muito tempo, portanto foi um passozito para isso. O que é que acontece nesta série? É uma série sobre 2 raparigas. Eu vou-vos contar a história real, que é para não estar a dar spoiler mesmo da história verdadeira, porque eles alteram ali muita coisa. Mas basicamente a história real são 2 raparigas em Roma, que uma tinha 16 anos e a outra 14, que começaram a prostituir-se. Porquê? Não porque queriam ser ricas porque elas já eram, mas porque queriam tipo artigos luxuosos e queriam estar sempre nas compras e etc. Isto é a história real. Os clientes elas começaram a ser pessoas importantes, políticos, por exemplo o marido da neta do Mussolini, futebolistas, elas começaram a estar com pessoas super importantes. E portanto o caso acabou por vir à tona, elas eram super novinhas e o problema agravou-se quando a mãe de uma delas a começou a ajudar nisso, porque precisava de dinheiro, estava desempregada, não tenho bem a certeza da história real. E começou a incentivá-la a fazê-lo, a continuar. Mas sim, a série basicamente é passada num high school e aquilo chama-me a atenção porquê? Porque aquilo existe ali todo um romance entre ela e outro rapaz. E ela, a personagem principal, que é a Chiara, ao mesmo tempo que isso acontece, ela está a prostituir-se e ao mesmo tempo que está super louca e apaixonada por outro rapaz. Então isso suscitou-me imensa atenção, também pelo facto dela depois de começar a dar com a outra rapariga, que também a ajudou basicamente foi ela que a ajudou, assim. Está sempre a acontecer a ação e tem imensas coisas de high school, estão a ver, não entra assim tanto, só assim mais no final é que começa a entrar mais para essa área da prostituição infantil e etc. Acho que a Netflix já esteve envolvida num escândalo por causa disto, porque diz que aquilo é um bocadinho romantizar a prostituição infantil e o abuso sexual. Eu acho que a série está muito romantizada, é uma verdade. Não acho que tenham romantizado o assunto em si. Acho que o assunto até é mostrado de forma bastante dramática. A produção está brutal mesmo, está super bem feito, tudo, gravações, etc. Está super bem feito. Para uma produção mais pequena, como de Itália. E portanto eu gostei mesmo muito da série e sem dúvida que recomendo verem, porque vão ficar viciados. A última série que eu vos trago, este vídeo já deve estar gigantesco, é Outer Banks. Eu vou ser sincera, eu estava à espera de mais, eu gostei da série, é das melhores que eu já vi na Netflix ultimamente, mas eu estava à espera de mais por todo o aparato que fizeram da série. Há ali muitas coisas que são tipo demasiadas coincidências, sabem? É demasiado tipo...
Não, isso não aconteceria na vida real. Eu sou aquela pessoa que me faz imensa confusão quando as coisas batem demasiado certo. Mas a série é gira e eu recomendo, senão não estava aqui no meu top 10. A série é um rapaz que o pai foi dado como desaparecido no mar há 9 meses, acho que foi 9 meses. Continua a tentar perceber o que é que aconteceu ao pai e ele começa a perceber que aquilo teve a ver com um tesouro, tipo ouro, que o pai pode ter encontrado. É tipo algo que ele procurou a vida inteira, ao pai dele. E portanto ele e os amigos, os Pogues, é tipo um lado da ilha, de Outer Banks, que é tipo o lado pobre, porque depois tem o lado dos ricos. E depois tem toda a história dele com uma rapariga do lado dos ricos. E portanto a série é interessante porque eles acabam todos por começar a investigar isso e à procura disso e a tentar perceber o que é que aconteceu realmente ao pai dele. Estamos sempre expectantes para saber realmente o que é que aconteceu ao pai dele e seguirmos todas as pistas com ele. Foram então estas as 10 séries da Netflix que eu tinha para vos recomendar. Espero muito que sigam as minhas recomendações e depois, se realmente seguirem ou se já viram e têm opiniões diferentes ou parecidas com as minhas, comentem aqui em baixo, eu gostava muito de saber as vossas opiniões em relação às séries de que eu falei. E é isso, não te esqueças então de deixar o like neste vídeo se gostaste, se ainda não me conhecias, de subscrever o meu canal e de ativar o sininho das notificações caso queiras continuar a acompanhar. Por fim, segue-me então também no meu Instagram, é DisIsRi com 3 Is, ajudem-me a crescer por lá, por favor. Nós vemos então no próximo vídeo.